e hoje eu estou com esse jovem vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Valença, que toma posse a partir de 1º de janeiro, né? 1º de janeiro. 1º de janeiro. Pronto, Bertolino Júnior. Pelo nome, você já sabe de quem. Ele é filho de um vereador de muito tempo, que até o jingle dele fala: com Deus e o povo, Bertolino de novo. E o meu, com Deus e o povo, Bertolino o novo. Ah, pronto, tá aí, Bertolino novo. Então, o programa que chama de Frente com Ciro deveria se chamar De Carona com Ciro, né? Verdade. Porque a gente tá aqui dirigindo, estamos nas ruas de Valença, a gente vai bater um papo. O Bertolino Júnior, que é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Valença, eleito por um voto de diferença, uma disputa muito acirrada. Mudou, foi uma surpresa para alguns, para mim foi surpresa. Imaginei que a chapa 1, né? Chapa 1. A chapa 1 que estava eleita praticamente. E aí quando eu vi o Bertolino, eu conheço o Bertolino, não sei quem é. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Prazer. Obrigado. Parabéns, primeiramente. Gratidão. E vamos lá, eu quero saber mais sobre essa eleição, primeiramente. Depois a gente vai falar sobre você, sobre sua trajetória e sobre o prédio da Câmara, que é um ponto importante que as pessoas têm já, olha, muito tempo. Sim. E a função de ser presidente da Casa Legislativa, que ser vereador já é um cargo extremamente importante, fundamental para a sociedade. Sim. E ser presidente dessa casa é ainda maior. Bota o cinto, por favor. Senão Agora. a gente toma multa. O Demitran vai multar. É verdade. Pronto, mas me fale aí, como foi essa eleição? Há quanto tempo você já estava se organizando com ela para que você fosse presidente da casa? Foi uma coisa de última hora? Como é que foi? Não, Ciro, é até muito pertinente sua pergunta, porque a gente expõe os bastidores nesse momento para a sociedade. O que é que acontece? Desde quando a gente se elegeu em 2020, a gente colocou o nome da gente à disposição dos pares para já concorrer à presença da Câmara. A gente sabe da capacidade da gente, da visão que a gente tem, uma visão jovem, uma visão empreendedora. E eu acho muito chato a gente permanecer sem identidade física. Aquele prédio da Câmara hoje tem sido motivo de chacota. Sim, até pela mas tá nossa feio. sociedade. Então a gente tem que estar tirando isso de uma questão verbal, tirando isso do papel, porque a gente sabe que existe maneira de sim fazer com que a gente volte para aquele prédio. Mas a gente vai chegar até lá. Sobre a minha questão, logo quando a gente entrou, a gente sabe que é o prefeito que geralmente faz o primeiro presidente. Então eu respeitei. O prefeito Jairo Baptista quis que fosse Fabrício Lemos, eu retirei minha chapa sem problema algum e nisso iniciei uma construção para o segundo biênio. Essa construção eu acho que muitos tomaram como surpresa porque não ouviam falar, mas vocês também... Eu não ouvi falar. Vocês Certo. também não ouviam falar de onde Bertolino de Jesus, o meu pai, o ex-vereador, tinha voto. Porque Verdade. o trabalho da gente é calado. Para que eu vou sair comentando como proprietário de rádio em programas? Chegava já, declarava Luiz como vencedor da chapa agora da presidência segundo biênio. Então eu ouvia tudo, sabia onde estava a verdade, sabia onde não tinha verdade e ficava na minha. Ficava na minha, Deixa eu só parar um pouquinho aqui que aí a gente conversa. Continuava construindo e assim fomos, ganhando a confiança dos pares. De antemão agradeço mais uma vez a todos os 7 que votaram em mim, comigo 8, a Bem-vindo, que eu não tinha feito nenhum tipo de compromisso com ele. E na hora, Deus nos honrou com o voto dele. Costumo dizer, enquanto eu chamo de sistema, porque era isso que estava acontecendo da parte externa e não dos vereadores, mas um sistema externo tentando fazer com que desse certo para o outro lado e não para mim. Isso também me motivou a persistir. Graças a Deus fui honrado com o voto de bem-vindo também. Então eu fui trabalhando nos bastidores devagarinho, ganhei a confiança dos pares e, para honra e glória de Deus, deu certo. Volto a dizer, para Deus nada é impossível, como ninguém imaginava. Minha mãe estava de joelho. Eu trabalho em uma leitura, uma questão evangélica muito forte. Então, sim, ninguém supera o querer de Deus. Então, Ciro, muitos vivem de promessa, eu não vivo de promessa. Eu faço o meu diálogo, o meu íntimo com Deus e deixo nas mãos dele, porque muitas vezes o querer da gente não é o de Deus. Então respeitei, estava ali naquele momento preparado para sim e para não. Então
eu pedi desde o início que Deus não deixasse eu seguir se Ele não estivesse comigo. Então, se eu cheguei até ali, é porque Ele queria. Então, a gente está aqui para poder honrar toda essa confiança. Show de bola. Você sabe que a presidência da Câmara, ela tem um peso, né, na questão de mediar, de conectar os vereadores, Perfeito. de fazer aquela conversa para que tenha um fluxo tranquilo, sem muitos conflitos. Sim. Ainda quando houver o conflito, você ser aquele ali que vai mediar e não piorar. Como é que você avalia essa Câmara que está bem dividida, né? 8 Sim. votos a 7 é muito dividido. Isso é um ponto positivo para você ou um ponto que você acha que é negativo? Como é que você avalia isso? Eu avalio como um ponto positivo, Ciro, porque eu tenho uma relação muito boa com os 15 vereadores. Então, essa questão da divisão é natural porque foi uma questão democrática. A gente tem que respeitar que 7 vereadores queriam a chapa 1, mas a maioria, que foi 8, optou pela chapa 2. Mas falei isso em discurso e vou repetir aqui agora. Meu palanque está desarmado desde o dia 13, após a nossa vitória. Já desarmei o palanque. Hoje, a presidência da Câmara não me faz melhor nem pior do que nenhum deles ali. É a mesma coisa, a única coisa que me diferencia é que a gente vai estar administrando a Câmara junto com os 15. Mantendo o respeito e elo com cada um deles. E a sua relação com o Fabrício, como é que tá? Continua a mesma coisa. Já conversaram depois da eleição? Não, ainda não, né? mas a minha relação com o presidente é bastante tranquila. Você é filho do ex-vereador, que hoje é secretário de governo, né? Ele é chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Isso. Você é filho de Bertolino de Jesus, que é vereador, eu acho que antes de você nascer, né? Você tem quantos anos? Tenho 36. 36. Seu pai é vereador há uns 20, mais ou menos. 20 então, anos. você, desde a sua infância, desde que você se entendeu por gente, toda a sua rotina, toda a sua vida foi vendo o seu pai trabalhando no legislativo. Sim. Obviamente isso influencia, né, a pessoa, mas às vezes influencia para a pessoa não querer nem saber. Eu conheço gente que o pai é da política ou de uma determinada pessoa é exatamente o oposto. Mas você não, você está seguindo os passos do seu pai até mais cedo do que ele, quando ele começou. Verdade. E como é que seu pai recebeu essa sua escolha de ser eleito presidente da casa? Ele ficou muito feliz, porque no início ele até me chamou de doido, pela questão de eu ficar correndo para um lado, correndo para o outro, chamando o vereador, explicando, mostrando a nossa trajetória, o nosso perfil político. Aí depois, quando a coisa foi criando aquela robustura, ele pegou, me chamou, falou: realmente você está no caminho certo, tal. Eu não quero isso para meu filho. Eu já disse a ele: você tem que trabalhar e estudar para você ser médico ou engenheiro. Mas vereador é um cargo importantíssimo, pô. Ele pegou, virou para mim e falou: não, eu tenho o seu nome, eu quero ser também vereador. Pois é, imagine. Cara. Você tem quantos filhos? 2, tem um Dois casal. filhos. Um de 7 anos, Olha Bertolino Samuel, e tem uma menina de 1 ano e 2 meses, Júlia. Olha, como é que você não quer que ele seja? Ora, primeiro, eu costumo dizer, e o fato, né? O fato é que o vereador, ele é a ponte mais próxima entre o presidente e o cidadão. Porque Sim. você imagina, assim, eu acredito, você também não deve conhecer o presidente da República, você não tem contato pessoal dele, Não pegar tenho. o zap dele e falar: e aí, presidente? Isso. Você não tem, eu também não tenho, a população não tem. Possivelmente você pode ter do governador do estado, de um vice-governador, mas eu também não tenho, a população também não tem. Sim. Você também, eu não tenho, as pessoas não têm de secretário nem de prefeito, mas tem do vereador. Sabe onde o vereador mora, Exatamente. sabe onde ele trabalha, onde ele está, vai no gabinete dele. Então, o vereador faz a ponte entre o cidadão e o prefeito faz a ponte com o governo do estado faz a ponte entre o presidente. Então, eu digo que o vereador, assim como a educação fundamental, né, que é a escolinha, Sim. que é importantíssimo, tão importante quanto a faculdade, essa é a ponte principal para o cidadão ter suas demandas solucionadas. Perfeito. Né? E você está no seu primeiro mandato, não é isso? Meu 6º mandato. O quê? Bertolino teve 5 mandatos e emendou com 1, forma 6, é o mesmo tá nome. certo, tá bom, tá certo. Eu gostei da definição, porque você tá pegando toda a experiência do seu pai, Exatamente. né, e seguindo o 6º mandato. Sim. Pois é, aos 30 quanto? 36 anos. 36 anos, com essa cara de menino ainda, pô. É para benefício próprio. Rapaz, depois diga aí qual é a comida que você come, o que é que você bebe pra ficar jovem desse jeito, viu? E raspei a cabeça, a galera tava perguntando: rapaz, o que foi que aconteceu? O cabelo tá
máquina caindo. O que foi, rapaz? É caspa? Não, galera, é propósito. O homem vive de propósito. E agora finalizamos mais esse ciclo. Pois bem, qual é a sua área de atuação antes de ser vereador, Bertolino? Eu sou empresário, Ciro. Empreendedor, né? Isso, eu sou formado em administração, eu tenho uma construtora e eu tenho especialização também em gestão pública e administração de cidades. E tenho uma segunda especialização que é a qual me ajudou muito a fazer o relatório das contas do ex-prefeito Ricardo Moura, que é Controladoria Fiscal e Auditoria em Contas Públicas Municipais. Caramba, você tem... Ele foi no meu gabinete até pedir um apoio em relação às contas dele. Eu disse a ele que se realmente fosse somente índice de pessoal, que eu sei que todos sofrem com essa questão, no Brasil, as contas dele, meu relatório estaria aprovando as contas dele. E aí levando em apreciação. Mas infelizmente não foi somente questão pessoal, de pessoal. Uhum. Então foi ali encontrado diversas outras irregularidades. Então, diante disso, eu fui muito técnico e coloquei o relatório à disposição dos pares. Falando, já que você entrou na questão de prefeito, como é a sua relação como vereador com o atual prefeito da cidade, Jairo Batista? Muito boa. A relação de aliança, de conflito? Nada, muito boa. Aliado, né? Muito boa. E agora mesmo você citou logo no início da entrevista a questão do prédio da Câmara. Eu disse em discurso também, eu não gosto de falar o que eu não vou fazer. Eu disse em discurso que o prédio da Câmara a gente voltaria para ali trazendo novamente a nossa identidade. E ontem em diálogo com o prefeito Jairo, tenho certeza que eu não vou antecipar nada aqui, mas logo em janeiro a gente já tem novidade. Novidade para o prédio da Câmara, exatamente. Né? Pela questão do trânsito, a gente está no trânsito, é um dia de semana, então a gente vai deixar a câmera, a gente passa lá depois e pega a imagem e coloca por cima dessa sua fala. Mas hoje ela está interditada, né? Hoje ela está interditada. A Câmara de Vereadores tá onde agora? A Câmara de Vereadores... Ali naquela rua ainda do... rodoviária, se não me engano. O plenário está funcionando no fundo do estacionamento, que é um salão, no estacionamento da Casa Lacerda, e os gabinetes e o administrativo naquele prédio ali da quadra do social. Mas vamos lá, vamos para um ponto tanto polêmico. Não é um negócio um tanto meio que armengado, mas né? Uma gambiarra, vamos dizer assim, para uma função tão importante que é chamada de Casa do Povo, né? Onde as pessoas devem ir ou discutir, onde se discute as coisas mais importantes da cidade. Não está uma gambiarra? Sim, o vereador Reginaldo Araújo, nesse trâmite que a gente veio dialogando sobre a questão da presidência da Câmara, foi o ponto fundamental que ele falou. Você botou o dedo e falou: para eu votar em você, tenha certeza que um dos critérios é você trazer essa identidade que o Legislativo precisa. Fato. Tá ridículo demais a gente tá vivendo e recebendo os nossos eleitores, o povo, em um estabelecimento desse. Não tem estrutura alguma e eu me comprometi com ele e com os demais e pedi o apoio do prefeito para isso. E eu sei que terei. Com relação à cidade, a gente está vendo que está asfaltando, começou a melhorar a questão da orla, a questão dos buracos, que estava um desastre a cidade, né? Sim. Buraco para todo lado. A gente está vendo que está fazendo alguma coisa, começando a fazer. Qual é a sua indicação? Quais são os pontos que você tem feito, algumas indicações de reforma de rua? Qual foi a sua última indicação? Principalmente infraestrutura. A gente sabe que é o mais visível que tem na nossa cidade e estava realmente precário. Mas assim, a gente tem que entender que o prefeito Jairo Batista, ele pegou a prefeitura com um rombo muito grande financeiro. Então é igual a nossa casa, se a gente estiver desequilibrado financeiramente, nada anda. Então ele conseguiu, em um ano e alguns meses, reorganizar as finanças de Valença e agora conseguir criar convênios, parcerias com o próprio governador, e as obras estão saindo, e muitas delas com recurso próprio. Então a gente tem que dar César o que é de César. O que influencia muito é a mídia. A mídia influenciou negativamente durante esse um ano que Jairo estava arrumando a casa, e aí criou todo esse cenário. Mas agora ele tem que provar, como eu também tenho esse mesmo modelo. Eu provo com trabalho. Uhum. Podem falar o que for, eu provo aquelas situações negativas com trabalho. E sua visão, Bertolino, com relação a Valença, né? Você é um jovem, 30 e poucos anos,
mas tem uma experiência já como você disse, de 5 mandatos anteriores de vivência, é valenciano, vive aqui. Sim. Qual a sua visão? O que você acha que Valença mais precisa hoje? Assim, se você dissesse, se eu fosse prefeito, ou se eu pudesse chegar e resolver isso com uma canetada, qual seria essa coisa? Infraestrutura e turismo. A gente tem a mais bela praia, que se chama Praia do Guaibim. A gente não pode deixar o Guaibim só ter visibilidade no verão. A gente precisa fazer com que aquela praia dali tenha visibilidade durante os 12 meses. A gente chega em outros estados, em outros municípios, precisa nem ir para outros estados, outros municípios que tem praia, aqui no sul da Bahia principalmente. A gente vê aquele fomento do turismo durante 12 meses do ano. Você chega no inverno, tá lá aquela coisa toda para poder gerar a economia daquele local. E Valença a gente não vê isso. Então a gente tem que olhar direitinho, ver todos os pontos cruciais para que isso aconteça. Eu fiz algumas indicações, mas o legislativo não pode, em projeto de lei, tá onerando o executivo, porque gera inconstitucionalidade. Então, diante disso, a gente continua fazendo indicações e pedindo que a gestão também olhe para aquele tesouro que a gente tem na nossa cidade. Tudo bem, a lei foi estabelecida assim, mas isso gera uma trava para o vereador muitas vezes, que você tem um projeto, tem algo que realmente é relevante, é interessante para o município, mas não pode ser proposto, que é inconstitucional, porque vai gerar despesa para o município. Então, pelo amor de Deus, ou seja, acaba, eu vejo isso como meio que tira um pouco a autoridade, né? O poder de decisão do vereador, né? Isso mesmo. Que você não consegue fazer. São as travas que a gente tem que estar passando. Travas. Hoje são 15 vereadores, né? 15 vereadores. Na Câmara. Isso. Quem pode decidir que aumenta o número de vereadores ou diminui? É o presidente? Não, são os pares? Como é que funciona isso? Com o número de eleitor e o número de habitantes, Valença pode ter até 17 vereadores. Na sua opinião, você acha que Valença precisa de mais vereador, ou tá bom do jeito que tá, ou teria que diminuir? Na minha opinião, traria para o mínimo, que são 11. O mínimo, que são 11? O mínimo, para o porte de Valença. É uma opinião que agrada bastante o cidadão, mas desagrada seus colegas, né? Desagrada, mas tem alguns ali que também aceita trazer para 11, mas a maioria não, então deixa como tá. Mas eu acho, é uma opinião minha, que 11 seria suficiente. 11 seria suficiente. Seria um vereador a cada 10 mil habitantes aproximadamente, né? Valença deve ter isso hoje, 110 mil por aí. Agora, uma questão dessa questão de diminuição de vereadores é que mesmo se diminuir, não vai diminuir o repasse, não vai diminuir a despesa para o município. Então meio que não tem muita vantagem diminuir. Exatamente. A despesa continua a mesma. Relação com a imprensa, você falou também que tem alguns veículos que, ao invés de ajudar, atrapalha mais do que outra coisa. A gente sabe que todos nós, comunicadores e imprensa, tem a liberdade para questionar, para criticar, para buscar, para fazer isso aqui que a gente está fazendo, para elogiar se for necessário, mas elogiar sempre não dá certo, porque seria assessoria de comunicação, não é imprensa. Que tipo de relação você imagina que o presidente da Câmara de Vereadores vai ter a partir de agora com os muitos veículos de imprensa que hoje existem, além dos já estabelecidos, como veículos de rádio e tal, e os outros, blogs, sites e tudo mais? Perfeito. Eu gosto, Ciro, de valorizar pessoas. Então, assim, isso voltando para o âmbito da imprensa, vou dar um exemplo, que esse exemplo vai responder sua pergunta. Lá no passado, você, como formador de opinião, Ciro Pimentel, colocava a sua opinião, que muitas vezes não era a minha opinião. Olha onde eu estou hoje aqui, com você. Sim. Então, assim, o discordar não quer dizer que a gente vai ser inimigo de A ou B. Você tinha um programa às 7 horas da manhã, eu não perdi um programa. Porque eu admiro a sua posição. Você não está nem aí para o que os outros vão pensar sobre aquilo ali. Você está dando a sua opinião. Opinião não é para ser aceitada, é para ser respeitada. Mas eu não ficaria assim no seu lugar não, porque eu tava falando mal do seu pai, pô. Não, seu pai. Eu entendo. A partir do momento que a gente está na política, a gente tem que ter essa consciência que a gente tá ali, a gente pode ser elogiado, como também a gente pode não agradar outros. Isso é natural. Então eu não levo essas coisas pro coração, não. Eu sei digerir
todo esse processo e manter uma relação agradável com todos. Eu gosto muito disso. E discutir, debater, exatamente. Né? Sim. E parabéns pelo aquele programa que você fazia, que eu gostava muito, pelo seu posicionamento. Às vezes o próprio ouvinte ligava, discordava, mas você mantinha aquele seu posicionamento, aquela sua postura, e assim você conduzia. Eu gostava muito, parabéns. Obrigado. Agora, o seu pai, a gente já se engalfinhou algumas vezes, mas depois, assim, acabou, o Bertolino conversava, ligava, a gente batia papo, trocava ideia. Sim. E hoje sempre me atendeu muito bem. Outro dia eu estive aqui na prefeitura, ô Ciro, tudo bem? Que ele sempre foi uma pessoa muito educada, muito polida. Eu não sei, você é filho, já deve ter visto seu pai estressado, nervoso. Já sim. Mas eu nunca vi. Rapaz, mesmo quando alguém batia no estômago, ele naquela tranquilidade, naquela calma, mas você é filho, já vi ele estressado, né? Já vi demais estressado. Eu sou um pouquinho mais estourado do que ele, mesmo? Mas eu prefiro manter sempre esse perfil. Agora mesmo fui engalfinhado pra caramba por quem achava que iria conseguir fazer, o presidente da Câmara, tal, aquela coisa. Mas sabe qual foi a minha resposta? O silêncio. Porque minhas coisas, deixa o tempo, né? Já te disse, primeiro, entrego a Deus, e segundo, eu mostro com trabalho. Exato. Então assim, vamos seguindo. Bertolino, estamos na frente da Câmara de Vereadores. Prédio bonito, histórico, importantíssimo, muito importante para a história de Valença, e está abandonado. A gente olhando aqui, deixa eu passar o caminhão, eu vejo pé de árvore lá em cima, uma parte dela rachada, samambaia para todo lado, vidros quebrados. Aquele vidro quebrado ali, o primeiro vidro quebrado que tem ali, o menorzinho, você sabe quando foi quebrado aquilo ali? Ali foi quebrado em uma manifestação que teve, não contra foi? Ramiro. Contra Ramiro. Sabe, isso tem uns... Quantos anos, mano? Uns 10 anos? Uns 8 anos? Enfim. Sim. Aquele ali foi o primeiro. Eu tava aqui embaixo quando um cara pegou uma pedra e tacou ali. E foi aquilo ali que começou todo o reboliço. Tava tendo protesto. Eu tava aqui. Então, desde aquela época aquele vidro não foi trocado. Não é de hoje. Então passaram outros presidentes e outros. Você me falou sobre essa reforma e o retorno para o Paço Municipal. Sim. Você conseguiria dar um prazo para isso, Bertolino? Olha, Ciro, eu vou me ousar aqui a dar um prazo de 11 meses para que a gente retorne para aí. Eu vou me ousar, porque não depende diretamente de mim, mas depende de relacionamentos. E relacionamento eu sei fazer. E já comecei desde ontem a buscar esse relacionamento. E de uma forma louvável eu fui atendido, ao qual eu não quero me antecipar, mas logo em janeiro vocês vão ver o que é. Eu vou te mandar uma mensagem, você vai postar essa mensagem que eu vou te mandar em janeiro, e você vai ver como é que a gente conseguiu ter um relacionamento a ponto de a reforma sair. Aí é o IFAM, né? O IFAM tem que resolver, ou entra o IFAM nisso aí também? Não, o prédio é da prefeitura. Mas é tombado? É tombado, né? Mas já foi feito. Outros presidentes, Fabrício Lemos mesmo, correu atrás, fez o projeto, já tem toda a autorização, e agora aguardar o prefeito licitar. Que dá uma dor no coração, né? A gente passa o prédio mais bonito que tem na cidade. Nossa, e tem uma história, né? Dom Pedro II, né? Que se hospedou aí e tal. Tem uma série de coisas, as decisões mais importantes das cidades aconteceram aí. Sim. Bom, meu amigo, quanto tempo tem aí, Manu? Manu tá aqui atrás, ficou calada hoje. Aparece aí, Manu, na 24. Câmera. Aparece aqui. Olha lá, Manu fica sempre calada, mas ela tá aqui com a gente. Eu tô acompanhando. Acompanhando também. Pronto. Ficou surpresa com a formação do Bertolino? Eu conhecia ele. Você conhecia, mas você sabia que ele tinha essa formação toda? Não. Eu também não. É sério, assim. Porque via de regra, a pessoa... Eu acho que a gente trabalhou na época da Loja Guaibim, né? Na Loja Guaibim. Vocês trabalharam junto na Loja Guaibim? Não necessariamente junto, mas É verdade, empresa, né? rapaz. Você trabalhava na Loja Guaibim aí, ó. Trabalhei. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Aí. Tá certo. É o que, Manu? Baixar o vídeo aqui. E relação com o Ramiro, tinha alguma relação? Ou era só relação funcionário mesmo? Eu nem via mesmo. Funcionário. Em relação, hoje política, eu até falei com o Ramiro, depois a gente vai botar essa entrevista lá. Ele disse que não é candidato a nada, prefeito de nada, não quer saber de nada, tá fora de tudo, e depois conversaria. Mas enfim, passado, já foi. Bom, então conversei com o Bertolino Júnior. Fechar aqui o vídeo. Bertolino Júnior, no nosso De Cara com Ciro, ou De Carona com Ciro, como já foi dado esse nome. Não foi nem eu que dei, mano. Foi o Fred, o secretário de turismo.
E é um formato que a gente está trazendo esse estúdio móvel. A gente está montando o nosso estúdio móvel, que é um veículo maior, com dentro, com mesa, com cadeira. Ou seja, a gente vai rodar a cidade, batendo papo, buscando as matérias. Eu vou até deixar com você a apresentação desse modelo de reportagem, de uma mídia aberta, principalmente, Bertolino, onde, diferente de alguns veículos, que ele é fechado, é só a linha de cima para baixo, nesse tipo de plataforma, as pessoas podem questionar, podem criticar, podem comentar, podem assistir, ouvir na hora que elas desejarem. Então, forma de a gente deixar realmente a mídia democratizada. E qualquer um, não concordo com isso, vai lá e comenta, pô, deixa um comentário. Velho, muito obrigado. Meia hora de conversa, você fala bem pra caramba. É a primeira vez que a gente tá conversando assim, sobre o seu trabalho. E conversando mesmo, batendo um papo. A gente sempre, sempre foi de conversar. E eu vi que você fala muito bem. E não é somente um vereador jovem. Você é um vereador jovem, que é o presidente da Câmara, que é filho de Bertolino e que tem uma formação não só na área administrativa, mas também na área de administração pública, né? Isso mesmo. Então você tá ali, você sabe o que você tá fazendo. Exatamente. Parabéns. Sucesso para você. Obrigado, meu irmão. Muito gratificante essa entrevista. E tamo aí, Povo Legislativo Valenciano. Sucesso. E para o nosso povo. Desejo sucesso aí nesses próximos 2 anos, né? 2 anos. 2 anos que não pode ter reeleição, né? Não pode. E você acha interessante esse modelo? Acho interessante também o modelo de não poder registrar a chapa em cima da hora ou modificar a chapa em cima da hora. Verdade. Porque muitas manobras aconteciam em cima da hora. Tem também essa questão que era secreta e agora é aberto. Então a gente tem que dar transparência à população de tudo quanto for forma. Ou seja, diminui as negociatas por debaixo do pano. Não elimina, que a gente sabe que sempre vai ter em todos os lugares, mas diminui e deixa público. Olha, fulano votou em Beltrano porque ele concorda com o pensamento dele e assim assado. Perfeito. Valeu, meu irmão. Obrigado. Beleza. Sucesso para você. Valeu, querido. Posso deixar você aqui na porta da Câmara? Na hora, Pronto. Daqui eu já sigo. Beleza, então.